daquilo que vinha sendo vivido. Você colocou para gravar, né? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei, esse papo nosso agora é só assim introdutório, é isso, né? É isso, Rui? Hã? Então, As outras pessoas isso que eu queria. estão vendo lá o da Beth? As pessoas já estão aqui conosco. Ah, é? Ah, Ah, sei. a Beth está aqui, Tá, inclusive. tá. Olá, Beth. Muito bom dia. Que bom vê-la novamente, vê-la, escutá-la, saber de você. Olá, Beth. Oi, Nishan, querido, bom Olá, dia. olá, bom dia. Nossa Senhora, que bom. Que surpresa, viu? Que surpresa. É, Assim, que bom te ouvir também. Estava super que bom. ansiosa. Ah, legal, Betty. Então, eu fiquei bastante feliz. Falei, nossa, Betty. Claro que de vez em quando eu cruzo assim, entre aspas, né? Mas cruzo, né? Com você, com coisas que você coloca e tal. Às vezes aparece no Facebook, principalmente no Facebook. Acho que é Facebook, não sei, não tenho certeza. Mas assim, vira e mexe, você aparece, né? E aí, mas assim, o encontro desse é depois de muitos anos, né, Betty? Que nós não nos conversamos, não nos encontramos, não é? Nem sei Sim, quanto tempo faz isso. nem eu. Mas faz bastante tempo, Faz que a gente. bastante, muito. Mas é tão relativo, né? Porque foi um trabalho tão rico, né? Que a gente viveu, né? Naqueles encontros. Às vezes a Isso. gente não saía da primeira página do livro, né? A gente É, estava estudando o é Bachelard, A Poética do Espaço. a poética do espaço. É, Mas é, foi maravilhoso. Para os meus trabalhos, esse período foi muito fértil. legal, Betty, muito bom. Quase todos os meus trabalhos bebem nesse lugar aí. Muito É, obrigada. é, é Você assistiu o interessante. filme, Nishan, que passou antes? Não, né? Não Ah, assisti. depois a gente te manda o link para você assistir. Ótimo, Tá ótimo. bom? O Rui estava dizendo que era um filme em que O você Vitor, estava, o né? Vitor, Vitor. Ah, Rei Rui, Vitor. Imagina. O O Vitor. São Vitor. só É, nomes. é, foi ele que estava dizendo que estava passando esse filme, né? E Sim. aí eu falei, mas eu vou fazer um café, vou tomar um café e tal ainda. Quer dizer, se tivesse uma necessidade de uma presença minha, claro que eu não ia tomar café, mas como tinha essa possibilidade, e aí você me passa o link, tá Claro, bom? e a sua presença está lá no filme. Pode ficar tranquilo, você vê depois. Ah, é? Nossa. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Betty. Tá. Obrigado, Beth. Só dizer que foi através da Beth que eu conheci o Nishan, né, Nishan? Não sei se você está lembrada. É, Era um projeto que a Beth ia inscrever, acho que ao Fomento, ao PROAC, e eu fui ao teu consultório para pegar sua assinatura para participação no projeto. Tenho essa memória pois é. bastante gostosa. Pois é. Você sabe que eu não estava lembrando disso. Não estava Nishan, lembrando. deixa eu te falar, eu pensei o seguinte, queria ver com você. A gente tinha conversado, só para deixar assim o pessoal aqui super convidado. Quem quiser ligar sua câmera, super bem-vindo, tá, pessoal? Para a gente criar mesmo uma atmosfera aqui de um encontro, né? Depois da exibição do filme, agora a gente vai ter um bate-papo com o professor Nishan. E quando eu conversei com o Nishan, a gente tinha pensado em fazer um esquema um pouco um bate-papo, né, Nishan? Então, de deixar É, também que as pessoas aqui presentes trouxessem também alguns estímulos. Eu senti só, Nishan, de colocar, de fazer uma leitura breve da tua biografia, porque caso alguém tenha chegado, não sei em que condições as pessoas chegaram aqui. Então, a gente faz essa abertura um pouco mais formal e depois a gente deixa correr solto. Pode ser assim? pode, claro, Vitor. Tá? Então, tá bom, Mas gente. aí, então, é você que vai ler a biografia ou vai aparecer? Leio. Não, eu vou ler aqui a Você. tua, só para fazer uma Tá, introdução, né? Então, gente, o tá. Nishan,
Nishan Dishchekenian. Tá certa a pronúncia, Nishan? Nossa, nossa, Vitor, perfeito. Melhor do que eu, falou melhor do que eu, Vitor. Então, gente, o professor Nishan, ele é professor de fenomenologia e psicologia fenomenológica na Pontífica Universidade Católica de São Paulo desde 1972. Ele é psicoterapeuta, formou diversos psicólogos e é orientador de grupo de estudos de fenomenologia, membro fundador do Centro de Estudos Fenomenológicos de São Paulo, e o Nishan atua como psicólogo no seu consultório clínico de psicologia. Tem experiência na área de psicologia fenomenológica, com ênfase em análise existencial. Então, essa é um recortezinho, né, Nishan? Talvez não dê conta de todo, mas... Muito bem. Acho que é uma apresentação breve, mas muito suficiente, né? Você falou tudo, digamos assim, você disse tudo. Legal, Vitor. E hoje a gente teve como esse insight de trazer o Nishan, foi na verdade um desejo de uma companheira nossa, que é a Thalita Bretas. E só para, assim, vou te dar um estímulo aí, depois você vê o que você faz com essa bola, tá? Mas assim, tem falecido várias pessoas, né? Não só no campo das artes cênicas, mas nas artes cênicas, inclusive. Tem morrido alguns companheiros nossos da dança. E a gente realiza alguns encontros de homenagem para se despedir dessas pessoas, reúne os entes queridos. E aí a Thalita falou, nossa, Vi, tá tendo muita perda. Vamos chamar o Nishan para bater um papo, ver se ele topa, para falar sobre o tempo e as perdas. Então a Thalita trouxe essa ideia e eu conversei, bati um papo com o Nishan, ele super topou generosamente e a gente está aqui hoje. Então, Nishan, é com você, como você quiser tocar, a bola é sua. Tá. Thalita está aí também? Ela não pôde né? estar porque hoje está tendo uma conferência muito importante aqui das artes cênicas, que é a Conferência da Dança. E ela pediu desculpas, não pode estar, mas a gravação eu mando para ela depois, tá bom? Não, tudo bem. Eu só queria dar um alô para ela pessoalmente, só isso. Tá, tudo bem, claro. Né? Bom, então, hoje nós vamos conversar e vamos, sei lá, né, entrar em contato no modo fenomenológico, né, naquilo que eu entendo que é o modo fenomenológico, né, a respeito do que é tempo e qual é também o sentido de perda, o que quer dizer perda, né? Bom, primeira coisa que acho que é importante ressaltar é que tempo, toda vez que nós falamos de tempo, nós estamos falando de um modo de ser, de um modo de estar presente, né, num dado instante da nossa vida, né? Tempo quer dizer isso, é modo de estar presente, modo de se relacionar. Quando nós falamos isso, o nome disso é presente. Presente. Sabe aquele tempo assim? De que tempo é esse? Do tempo presente. Este modo presente, ao nós vivermos ele legitimamente, isto é, vivermos aquilo que nós podemos viver naquele instante, provoca necessariamente uma transformação. Mas que transformação? De nós, de nós. Ao nós vivermos um determinado instante, volto a dizer, ao nós vivermos um determinado instante na nossa vida, de um determinado modo, não importa o modo, mas desde que esse modo seja a expressão direta da nossa possibilidade de ser naquele instante, uma relação, por exemplo, ao nós vivermos esse instante de uma maneira totalmente nossa, totalmente envolvidos naquilo, né? No modo que o envolvimento é naquele modo de vivência nossa, quando vivemos esse instante, nós saímos desse instante
E vamos para onde? Para o futuro. Futuro quer dizer, então, um modo novo, um modo inédito, consequente ao que eu vivi, vou dizer assim, um instante atrás. Esse instante não é do relógio, né? É um instante assim, um determinado período da minha vida em que eu vivo de um determinado jeito, estou presente no mundo com as outras pessoas de um determinado jeito, né? Só que esse jeito, ao ser vivido de uma maneira assumida por mim, né, vai provocar uma transformação minha, em mim, de tal modo que isso se chama futuro e vai me colocar de uma nova maneira no mundo, na vida, com os outros e comigo mesmo, né? Isso quer, então, tempo quer dizer isso, quer dizer assim, é tempo de, né? Quando nós falamos é tempo de é um convite, é uma constatação, mais do que um convite, uma constatação de que nós estamos sendo mobilizados de um determinado modo, do festejo, da amorosidade, né? Da guerra, da agressão, do acompanhamento, da observação. É tempo, algum modo de vivermos o instante. Esse instante que eu falei, novamente vou falar, não é os segundos do relógio, é um período da nossa vida, né? Ao nós vivermos aquilo e podermos viver, isto é, nos deixar sermos nós mesmos, conseguirmos nos permitir ser nós mesmos naquele modo, naquele instante, ao vivermos aquilo, necessariamente nos transformamos. Necessariamente nós vivemos uma nova possibilidade de sermos nós, né? Isso se chama futuro. Então, o futuro legítimo é aquele, né, em que no daqui a pouco, no mais tarde, no lá, eu sou alguém completamente diferente, embora relacionado ao que eu fui até uns instantes atrás, mas eu sou uma nova possibilidade de ser eu, né? E aí eu vivo de um novo modo a minha relação com as pessoas, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o mundo, né? Isso pode ser motivo de alegria? Pode. Pode ser motivo de regozijo? Sim, pode. Mas pode ser também motivo de lamento? Pode. Na medida em que eu, ao viver esse novo instante, no começo, ou por um tempo, eu lamento a perda de uma possibilidade de ser que eu vivia, de um mundo, de pessoas com as quais eu vivia uma relação, né? E parece que essa relação não é mais possível, pelo menos do modo como era, né? E aí eu lamento, eu choro, né? Até eu, no decorrer do meu existir, eu poder, nesse novo tempo, que é o futuro, mas que agora se transforma no instante presente, até eu poder me apropriar do eu mesmo novo, né? Eu vou me apropriando, vou me familiarizando com o Nishan absolutamente diferente, que pode ser absolutamente diferente, tá? Bom, eu não sei se por enquanto o que eu estou falando de tempo está sendo claro, só falta esclarecer o que é passado dentro da linha fenomenológica existencial. Passado é exatamente isso que está
presente num dado momento. É aquilo que eu constituí como eu mesmo até agora, né? É o que está estabelecido como sendo eu. Isto que é o ponto de partida meu, faz com que eu viva num determinado momento algo que me leva para uma nova possibilidade de ser eu, que é o futuro, tá? Então, o presente, o que é? O presente é o momento em que eu sou convidado, sou levado, sou atraído para viver algo de um determinado modo. Uma relação amistosa, uma relação amorosa, uma relação agressiva, uma relação de indiferença com, tá? Ao eu viver aquilo, aquilo provoca, mas se eu conseguir assim me deixar levar por aquele modo, eu me transformo, principalmente na relação amorosa, e já vou dizer por quê, né? Na relação amorosa, o que há é uma entrega daquilo que é o mais íntimo nosso para uma outra pessoa. Por isso que é tão difícil estabelecer relações amorosas, né, de nós com uma pessoa. Porque é preciso haver o quê? Nessa amorosidade, junto com a amorosidade, precisa estar presente a confiança. Mas uma confiança que não é uma garantia. É um acreditar que o outro, ao me receber, vai me receber e vai cuidar também de mim, tal como eu cuido. E tal como eu espero, não tenho certeza também, cuidar dele. Então, a relação amorosa é extremamente básica, assim, essencial do nosso existir, o amor, o modo amoroso de eu estar na vida, né? Porque é eu compartilhar uma outra pessoa aquilo que eu considero mais eu. E eu vou me abrir para o outro e vou em direção ao outro, e o outro espero, desejo que ele me receba e que cuide de mim de uma maneira talvez até jamais cuidada por mim mesmo em relação à minha pessoa. É um gesto, é um acontecimento fundamental de transformação, né? Porque é estar, a partir do estar junto com uma outra pessoa e compartilhar, né, maneiras de ser dele, minhas, né, dessa outra pessoa, ao compartilhar, eu consigo, com isso, enriquecer a minha maneira de ser, né? Então, aquilo que eu falava antes, que é a partir do que eu vivo num dado momento, se eu estou totalmente envolvido, eu vou para o futuro, é verdade, mas esse ir para o futuro implica também no compartilhamento com alguém com quem eu vivo a aventura de esperar que ele me acolha, que ele me receba, né? Essa outra pessoa, né? Estou sendo claro no que eu estou falando aqui agora? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei, sei lá. Estou falando, não sei se eu estou delirando. Alguém, se tiver alguma pergunta, por favor, pergunta, comentário, sei lá, o que Eu for, vou, né? Nishan, então. Já que o pessoal está meio tímido aqui, gente, fiquem à vontade, tá? Quem tiver pergunta aí. É que você instaurou aqui também a questão do cuidado, né, Nishan? Se você pudesse falar um pouquinho, porque eu sei que isso para você é um dos pilares dos seus estudos, pelo que eu tenho percebido, assim, também, né? É. Tem uma pergunta, e como a perda se encaixa nisso, tá? Já vou falar também, mas a respeito do cuidado, né? O cuidado é o sentido que a fenomenologia existencial confere à culpa.
Não é interessante isso? Bem isso, essa cara que você está fazendo, Victor. É bem isso. Como assim? A culpa tem a ver com cuidado? É que a culpa no Miriam, entrou também Miriam, mas invisível. Tá bom, Miriam. Mas assim, o cuidado quer dizer assim, invista, né? Mas eu preciso fazer uma introdução. Nós somos chamados de humanos, né? Seres humanos, porque nós somos terra fértil, somos humus, né? Humano vem de humus, terra fértil. Isso significa que algo que entra em contato conosco, esse algo que entra em contato conosco é recebido por nós, é sustentado por nós, e nós oferecemos a isto que vem ao nosso encontro, oferecemos abrigo, sustentação e alimentação. De tal forma que, esse é o aspecto fundamental do humano e do humus, mas é de tal forma que, ao nós realizarmos isso com aquilo que vem ao nosso encontro, nós vamos fazer com que aquilo cresça, se desenvolva nas suas possibilidades mais próprias. Então, cuidar é dar suporte, tanto de sustentação quanto de alimentação, é dar suporte para que, com esse suporte, aquilo que vai estar dependendo inicialmente de nós possa se desenvolver e ser do modo próprio que puder ser até um determinado momento da sua existência. Claro que com essa imagem, eu estou usando uma imagem de botânica, né? Nós, terra fértil, e aquilo que vem ao nosso encontro é uma semente que, na terra fértil, é capaz de brotar e se desenvolver, crescer e ser do modo próprio que a semente já anuncia, né? Mas que no decorrer do seu desenvolvimento pode ser invadido, né, distorcido, caso nós não cuidemos adequadamente da semente. Então, cuidar quer dizer acompanhar algo nas suas potencialidades de ser, tá? Se é isso, né? Se cuidar é acompanhar algo ou alguém nas suas potencialidades de ser, quando nós não cuidamos adequadamente, vivemos o sentimento de culpa. Sentimento de culpa, então, quer dizer eu não cumpri com aquilo para o qual eu estava aberto, eu fui chamado, eu respondi a esse chamado e negligenciei ou distorci o destino final que aquilo que veio ao meu encontro poderia ter. Então, o sentimento de culpa é eu trair o meu próprio papel, o meu próprio lugar neste cuidar. Aí sim, o sentimento de culpa nasce, em que eu estou distorcendo, né? Estou distorcendo aquilo que é o meu cuidar de pessoas ou cuidar de aspectos, de objetos, de tarefas, de projetos que vêm ao meu encontro. Tá? Ixi, tem a pergunta do Walter, né? Depois. Walter, você pode repetir, por favor? Ô, Walter, fala aí, Walter. Meu Deus, hoje é sábado, 10 horas da manhã, hora de falar na cama, tá ouvindo fenomenologia. Olá, Walter. Olá.
Tudo Bom bem, cara? dia. Bom Bom dia. dia. Não, eu estava pensando aqui, falando. A minha pergunta é como isso tem a ver com a questão da perda, mas agora que você está falando, Nishan, eu fiquei pensando também. Você coloca uma relação bastante objetiva entre uma pessoa que sente culpa em cima de uma pessoa que nem sabe que a pessoa está sentindo culpa. Quer dizer, o outro nunca nem imagina que você esteja sentindo culpa por ela, mas o sentimento é nosso. Porque eu fiquei É, pensando que essa isso, pessoa isso. eu fiquei pensando que essa pessoa que recebe enfim, essa minha ideia de que eu não cuidei bem desta pessoa e logo eu sou culpado por isso, essa pessoa também tem reações adversas de diversos outros estímulos, sei lá, pode bater a cabeça no poste, e isso não é minha culpa, isso é questão do poste, o poste tem que sentir culpa por ela, ou pode tropeçar na pedra, ou pode, enfim, sei lá, escorregar no óleo. Então, tem uma série de situações que alteram essa pessoa, né, independente da minha culpa. Então, Isso. tipo, É, eu estava pensando assim, então, vamos pensar bem, esse meu sentimento de culpa se justifica dentro de todas as outras culpas que essa pessoa carrega? Não dele, eu digo culpas de outras coisas para ele. O meu é apenas um detalhe nisso. Não, deixa eu ver se eu compreendi bem essa última parte da sua pergunta, né? Quer dizer, o que você está perguntando, está colocando, né, para nós, é assim: veja, o sentimento de culpa é algo inerente a nós, seres humanos. Por quê? Porque a nossa característica de sermos sendo humanos, é sermos sensíveis a tudo aquilo que não é nós mesmos, sabe? Né? Que quer dizer? Eu sou sensível a tudo aquilo que não sou eu mesmo. Eu, como ser humano, né, me abalo, me espanto, me maravilho com o diferente de mim. Tá? O cuidar é fazer com que o meu maravilhamento seja de me aprofundar em conhecer este tão diferente de mim que se apresentou a mim. O cuidar é isso, quer dizer isso. Isto é, mas é assim, eu me pergunto, será que eu posso fazer alguma coisa para que aquilo que eu estou começando a entrar em contato, eu posso fazer alguma coisa ou não? Posso simplesmente acompanhar. Também pode ser, é cuidar também, né? Agora, quando eu, ao entrar em contato com algo ou alguém, né, eu não só entro em contato, mas vou imprimindo o meu sentido de existência daquele com que eu estou cuidando, isso vai provocar no outro, ainda bem, vai provocar alguns comportamentos em que se mostra que ele não está conformado com aquilo que ele recebeu de quem estaria cuidando dele, sabe? Isto é, ele fica, digamos assim, indiferente, revoltado, né? Tendo comportamentos aparentemente marginais, até pode ser, né? Mas isso tudo se dá porque o que ele recebeu, ele não foi levado em conta no modo próprio dele ser. Ele nem foi notado, nem foi percebido como alguém próprio, com características próprias dele. E aqueles que poderiam cuidar dele, não cuidaram nesse sentido mais próprio de cuidar, que é acompanhar o modo próprio dele ser, ir estimulando, ir reforçando, né? Ir fazendo com que eles pudessem experimentar o modo dele estar na vida. Não, já foi colocado para ele um determinado modo de ser, que não necessariamente coincide com o modo dele se sentir estando na vida, né? Então, esses comportamentos de indiferença, de marginalidade, de agressão, são, num certo sentido, extremamente saudáveis. Por quê? Porque ele não se curvou a alguma coisa que para ele é falsa,
para ele não existe aquilo como modo de estar na vida. Né? E com isso eu estou dizendo assim, né? Que nós podemos, ao procurarmos cuidar dessas pessoas, né? Fazer com que haja uma mudança na postura e nos procedimentos de acompanhar a vida dessas pessoas que são, eu vou dar um nome geral, né? Marginais. Né? Os marginais são aqueles que não foram ouvidos, que não foram acompanhados na especificidade própria deles, né? Por isso que eles são marginais e são, estou dizendo, existencialmente saudáveis, até um certo ponto, né? Pelo menos estão manifestando o seu desencontro com regras que lhes são estranhas, porque não foram ouvidos no seu modo de cumprir as relações humanas, naquilo que eles poderiam experimentar, mas foram desprezados, nem foram ouvidos, tá? Walter, eu falei coisa com para você? Só faltou um detalhe que eu fiquei pensando. A pessoa marginalizada não pode se autocuidar, ou seja, ela recebe um estímulo de outra pessoa que ela considera que não foi bem cuidado, e ela, por si própria, autocuidar-se para não pegar o carro e bater contra o poste ou bater contra a parede? Pode, sim, é verdade. Há muitas experiências, né, de uma pessoa que foi esquecida, né, na sua maneira própria de ser, que transforma a sua vida na procura de um modo dela poder estar presente na vida dela. É verdade, isso pode acontecer, né? Mas na maioria das vezes, né, Walter, o que nós vemos são jovens, meninos e meninas que, assim, são presenças revoltadas, cínicas, indiferentes, né, na comunidade. Onde o espaço vai de mim até o meu celular, né? Certo. Tá. Michel, a Cristina Costa está de mãozinha levantada. Quer perguntar, Cristina? Eu queria fazer uma observação com o Nishan. Oi, Cristina, bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia, Nishan. Bom dia. Escuta, eu estou ouvindo você falar e eu faço a relação aqui do trabalho com a criança, né, da psicomotricidade. Tem todos esses comportamentos da revolta, do cinismo, da agressividade, mas tem aqueles que respondem murchando. Eles são crianças que vão se apagando, vão sucumbindo a essa exigência de ser o que não é. Né? Então, acabam diminuindo a sua expressão na vida e ficando mais deprimidos porque não conseguem corresponder à expectativa da sociedade ou dos pais, do que esperam dela, porque não tem a ver com elas, e, ao mesmo tempo, não conseguem também ir com essa força da revolta, E um dos aspectos que eu fico preocupada é que, nesse comportamento, a criança acaba sentindo culpa. É uma culpa que não faz parte, não é essa culpa saudável, daquilo que eu não respondi à minha responsabilidade, mas uma culpa daquilo que eu não respondi do que não é meu. Né? Isso é possível de acontecer. A criança ou o indivíduo vai também sentindo uma culpa por não corresponder àquilo que nem é dele. Isso não é saudável, né? Esse sentimento de culpa. Aqui a Miriam está dizendo assim, Cristina, fala de novo, Miriam, apaga logo a frase que a pessoa escreve aqui, vai embora rápido, logo. Né? Vai rápido, não dá tempo. O que a Cristina falou é uma coisa muito interessante. A criança sente que ela não se encaixa, ela não consegue se encaixar, porque realmente é muito angustiante para ela, né? É muito diferente do que ela é, né? Se colocar, porque se sente um monstrinho, né? Eles falam, eu tenho adolescente em casa, então é muito interessante isso mesmo que você falou. Isso mesmo. E o nosso, quer dizer, assim, em termos bem gerais, tá?
o nosso trabalho é de conseguir se aproximar dessas crianças todas, de todas, né? E fazer com que ela possa viver a dignidade do seu modo próprio de ser, né? E com isso consiga estabelecer relações reais com o mundo. O mundo é com as pessoas, né? Mas no modo próprio dela poder ser naquele instante da vida dela, né? Isso mesmo. Aí fala, penso que idosos também se encaixam nesse perfil, falou o Walter, né? Também, né? Eu com esse comentário deu para Cris? Deu sim, Nishan. Deu. Eu acho que essa é uma observação importante, senão parece que está todo mundo buscando pôr essa criança para corresponder a uma expectativa que não é esse modo próprio e real dela. Dela poder ser. Dela. E fica muito sofrido, né? Deu sim. Obrigada, Nishan. Sim, Cris. Legal vê-la novamente. Eu também, saudades. Tchau, tchau. 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 Então, o idoso, né? Você pode falar um pouco mais? Walter, é o Walter, né? Walter, oi. Bom dia, Nick. Eu acho que eu nem falei bom dia naquela hora, eu estava meio acordando ainda. Mas... Não, eu só ouvi essa observação da Cristina, e quando eu fiquei comparando, porque eu fui visitar minha mãe, eu sinto a mesma coisa nela, sabe? Esse sentimento de culpa, de não conseguir mais fazer, de não conseguir. E eu falei que tem uma semelhança muito grande entre esse processo infantil e o processo do idoso. As duas pontas, né? As duas pontas que coincidem no mesmo modo de se sentir na vida, né? Mesma maneira, né? Uma maneira desencaixada, né? Quando nós podemos, ao acompanhar tanto as crianças de um determinado modo e quanto as pessoas idosas, assim, fazer, se pudermos acompanhar, assim, permitir que elas possam desenvolver o seu modo mais próprio naquele instante, né? E encontrar com esse seu modo mais próprio o caminho para o contato com o mundo, com as pessoas, né? E não ficar assim apenas no lamento de que eu perdi. Eu perdi quem eu era até 10 anos atrás. Eu perdi quem eu era há 20 anos atrás, né? Porque muitas pessoas muito idosas vivem isso, né? Elas vivem mais o sentido da perda do que de uma nova possibilidade de ser. E com isso nós já estamos falando da questão das perdas, né? Tá? Estamos dando um aspecto das perdas, né? Que é o quê? A perda quer dizer assim, nesse sentido, a partir do que nós estamos agora conversando, a perda é realmente o esgotamento de uma possibilidade de ser, né? Em que eu não sou mais aquele que eu fui até há uns instantes, falando rigorosamente, até uns instantes atrás, né? Mas será que eu sou só a negação de quem eu fui até alguns instantes atrás? Será que não é possível que, a partir de quem eu sou, perdendo quem eu era, permitir, fazer com que se desenvolva e nasçam novas possibilidades de eu ser eu no mundo com os outros? Pode ser, sim, senhor, né? Mas uma maneira que, por enquanto, ainda é estranha a mim. Ainda recebe de mim um sentimento de rejeição, talvez, um sentimento de má avaliação. Ah, mas antes eu pulava 4 metros de altura, agora não pulo nem meio metro. É verdade, né? Sim, em termos de pular, você não pula mais 4 metros, é verdade.
mas o que mais você pode realizar? Ou para o que mais você pode se dedicar para fazer com que aquilo que tem uma potencialidade que até hoje não foi nunca desenvolvida, você nem prestou muita atenção até hoje, e que agora talvez tenha um lugar na sua vida. Claro que isso é um trabalho longo, um trabalho muito delicado, porque cada um de nós vai viver esse novo tempo a partir das perdas, vai viver um período de difícil aceitação, de muito choro, porque ainda eu me lamento de quem eu era e não sou mais, nunca mais vou ser, né? Isso tudo é muito delicado, muito longo e muito sem um prazo. Mas, isso que é interessante, né? Uma situação dessas, em que eu vivo um novo tempo, né? O tempo em que eu já não sou mais quem eu era, né? Exige de nós, mas de uma maneira mais clara. Todos os outros instantes da nossa vida são isso que eu vou falar, um esforço de ser. O esforço de ser já está dizendo, eu preciso me dedicar e eu não tenho a garantia de que vai acontecer exatamente aquilo que eu desejo que aconteça. Por isso que é esforço. Essa palavra esforço de ser é usada por muitos filósofos e psicólogos dentro da linha fenomenológica existencial, né? No sentido que mais nos caracteriza como entes diferentes de bananas, formigas, elefantes, samambaias, é que nós não estamos previamente preparados para ser inevitavelmente bananas, minhocas, elefantes, etc. Nós somos, enquanto modo de ser, aquele que vai, durante a sua existência, buscando se apresentar, se desenvolver como alguém. Mas é um esforço de ser alguém. Não é que isso vem pronto, né? E isso é o que caracteriza a nossa... nós, como entes, somos esse ente que é esforço de ser. E não... quando, então, perguntarmos, mas o que é o ser humano? Esse né? A melhor resposta é, o ser humano é esforço de ser. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma outra característica, né? Então, eu sou esforço de ser, e pode ser que eu seja assim ou assado. Eu possa mudar o meu modo de ser num instante e no outro. Pode. Então, nada é permanente em mim. Essa é uma outra constatação fundamental. Nada é permanente em mim. Mas então, quem eu sou? Né? Aí a resposta mais adequada é: eu sou possibilidade de ser. Nós. Isto é, eu sou aquele que a cada instante da minha vida não consigo deixar de me afetar por algo para o qual eu já estou maduro de ser afetado. E com essa afetação, ela é um convite meio que irrecusável de eu me abrir para uma nova possibilidade minha, tá? Isso também é o caráter essencial de mim como ser humano. A essência de ser do ser humano, diferente do abacate, que está condenado a ser abacate, a essência do ser humano é possibilidade de ser. A pergunta vem, o quê?
aquilo que naquele momento estiver maduro para ser vivido e incorporado, ou eu me incorporar àquela nova possibilidade de ser eu. Tá? Olá, André, tudo bem? Posso falar? Estou com medo Pode. Vou falar. Quando você falou do passado, a gente é feito de imagens, né, que a gente tem do decorrer da vida. E o nosso computador interno faz um resumo disso, uma curadoria dessas imagens, porque senão você teria que viver a vida o tempo todo, né, novamente. Então, tem esse resumo de flashes que a gente faz, né, do passado. E o que seleciona isso seria o sentimento, né, que faz com que a gente grave esses momentos, vai boa, gravar André. de memória, na verdade. O que é responsável por esses flashes que a gente guarda? Porque no futuro a gente projeta, né, o que gostaria de ser. No passado é o que foi e o que a gente gravou desse momento. Até dessa conversa eu vou gravar alguns momentos, umas imagens, né? Como tudo é feito de imagem, e mesmo no presente, né? Para você estar no presente, você tem que sentir, né? No presente. Se é o sentimento, se está correto isso, ou se eu falei besteira. Tá sim, tá sim. Uma concepção diferente de causa e efeito, né? O passado não é causa do que no presente se apresenta. É assim, olha, o passado é a condição inicial a partir da qual uma nova configuração do passado se torna presente, né? Mas, com o modo de eu ser, uma nova possibilidade de ser Nishan no presente, eu altero o sentido do passado. Eu descubro um novo passado que, com a minha transformação, tornou possível eu perceber esse novo passado. Eu conto novamente a minha história, né? E agora vamos introduzir o sentimento. O que faz com que o que está presente, né, no meu recontar a minha história é o sentimento. O que quer dizer o sentimento? É o modo de eu me vibrar, né, de ecoar em mim, provocar em mim uma vibração afetiva, emocional, né, que é completamente diferente daquela que eu vivia até alguns instantes atrás, vamos dizer assim, né? Essa nova configuração de eu ser, é interessante isso que você levanta, André, essa nova configuração de ser não é no sentido lógico, o lógico vem depois, o que é a base, o fundamento, é o sentimento e as emoções que nascem em mim e que têm uma relação entre si absolutamente nova, absolutamente original, que faz com que eu olhe, escute, perceba quem eu estou sendo de um novo modo, dá um novo sentido para o meu passado, inclusive. Fui claro no que eu falei? Tá, legal, André. Ótimo. Uhum. Vejam que a gente está falando ao mesmo tempo, de tempo e de perdas, né? As perdas são uma situação em que tem perdas intensas, todas elas, né? Todas as perdas são intensas, se são perdas, né? Seja de uma possibilidade minha que já não... e que eu lamento a perda dessa minha possibilidade de ser e que eu já não sou mais, e também a perda de pessoas muito queridas, né? Muito próximas, com quem eu vivi todos os instantes da minha vida com muita intensidade, né? Com muita naturalidade.
em que a presença minha e da outra pessoa, eu com ela, ela comigo, foi alguma coisa muito diretamente, assim, toda a dinâmica minha de estar na vida tem a ver com a presença da outra pessoa, com o modo da outra pessoa ser, né? E, de repente, vamos chamar assim, por um acidente, ela não está mais aqui. Não sou eu que não estou mais, é ela que não está mais aqui, né? Tem todo o lamento, a depressão. A depressão quer dizer, o que quer dizer depressão? Nesse sentido que eu vou falar agora. Quer dizer, eu vou ressaltar um aspecto da depressão. A depressão quer dizer tudo aquilo que era a minha possibilidade de estar presente à vida como eu mesmo foi embora. Desapareceu. Eu já não consigo mais ser eu mesmo na vida, estar presente na vida. A depressão é isso. Tudo aquilo que eu identificava naturalmente, sem pensar muito, quem eu era e como eu era na vida, foi embora, desapareceu. Né? Por isso é isso, a depressão. Por isso que eu fico paralisado. Paralisado assim, deitado. Eu vou falar a depressão no seu estado mais característico, né? Dormindo o dia inteiro, não podendo sair para ir, ou se for, é como se fosse uma espécie assim indiferente, né, em relação à própria vida e às suas relações, né? Num primeiro momento, a perda, ela provoca sem dúvida, uma perda do nosso próprio sentido de ser. Seja pela perda afetiva muito intensa, seja por uma transformação muito grande em nós, que vem, né, até num dado momento da nossa vida, em que quem eu era não é mais. Né? Tá? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Eu fazer o esforço de renascer. Nossa, quando eu falo isso, por isso que eu estou falando devagar, porque é um esforço muito gigantesco para cada um de nós. Como assim renascer? É, renascer. Você sozinho, claro que é sempre cada um de nós conosco mesmo, né? Mas nessa perda tão radical assim, nós podemos ser acompanhados, tanto por química, que é o que um psiquiatra pode nos prescrever, né? Quanto pela presença de pessoas, né, que podem nos acompanhar e podem nos ajudar a nós conseguirmos ser afetados por aquilo que agora se apresenta, que agora nos toca, agora nos interessa, agora nos maravilha, agora nos atrai, sabe? Mas isso é um trabalho delicado, longo, é um verdadeiro trabalho de cuidar, né? Vitor, como você perguntou, como você colocou, né? Cuidar é isso, né? Que pode ou não acontecer. Quando eu falo pode ou não acontecer, é assim, se há um cuidar amoroso, necessariamente as pessoas respondem de algum modo, né? Mas é preciso haver isso. Michel, eu tenho uma pergunta sobre o cuidado, ainda insisti um pouquinho, que assim, quando você trouxe a imagem da botânica, que a gente é uma terra fértil e a gente recebe sementes que podem ou não frutificar, germinar. Exato.
Mas me ocorreu muito uma ideia, eu vou fazer uma analogia, tá? Ver se faz sentido aí. Mas, por exemplo, às vezes o cuidado que eu tenho para um ente é um cuidado orquídea, e o ente é cacto, ou o ente é samambaia. E eu não respeito o modo de existir daquele ente. Exato. Ele só vai germinar e florescer se ele for respeitado no seu modo de existir, que não necessariamente tem a ver com o que eu imagino e idealizo. Exatamente, isso mesmo. E se eu sou terra fértil, né, eu imediatamente, no decorrer de um certo tempo, eu vou identificar de que natureza é essa semente que eu estou abrigando. Isso mesmo. Não, isso é fundamental para nós podermos dizer o que é cuidar, né? O cuidar é você procurar escutar, observar, tocar, né? Para saber o que é aquilo sobre o qual nós temos que dedicar um cuidado. Quando eu falo aquilo, porque podem ser também não pessoas necessariamente, né? Pode ser umas tarefas que nós temos que realizar, tá? Mas com pessoas é prestar atenção na pessoa, né? Perguntar a ela, para que com cada pergunta que nós façamos, né, possa haver uma melhor clareza de como nós podemos cuidar dela. Como nós cuidar é acompanhá-la até, inclusive, ir acompanhando e dar umas dicas em certos momentos que, se nós percebemos, né, que ela não está conseguindo encontrar o caminho, né? Sabe? Tá? Não é interferir no caminho, é dar uma dica e falar, olha, será que não seria bom isto aqui? Tá? Por exemplo. Agora, teve uma pessoa que eu nem sei quem é, fez uma coisa longa, apresentou, e eu não sei quem foi, nem consegui ler, viu, Vitor? Aqui no chat, será que foi a colocação da Sônia Mota agora? Ela disse assim, concordo muito com tudo que o Nishan fala. Não vou poder seguir a essa conversa agora. Espero que a gravação fique disponível para ser assistida mais tarde. Com todo respeito, me retiro. A Sônia é uma querida, ela é da dança e está lá na Alemanha, Nishan, acompanhou a gente aqui. Não, legal. Sônia, né? Você falou Sônia Sônia? Mota, isso. Sônia Mota. Legal, Sônia. Um beijão. Beijão. Bom, eu não sei se o que eu estou falando sobre perdas e tempo está sendo, né, claro o suficiente, não sei muito bem. Mas, quer dizer, tempo, só retomando, super claro, Gabriele falou. E apareceu o André. Olá, André. Eu ia falar que também essa questão da perda, hoje em dia, rola um toque também de sobrevivência, né? Porque a gente vê tanta gente morrendo, a gente fala, daqui a pouco eu estou na fila também, não tem como não, né? Mas é mesmo, Diferente do sentimento do passado, assim, quando morria alguém, era diferente, tinha isso de perda. Esse de hoje, como a gente está nessa situação pandêmica, né, a gente tem alguma coisa de sobrevivência também, algum instinto que ativa também. Você fala, nossa, eu não vou ser o próximo da fila, né, porque está todo mundo do meu lado acontecendo isso. Você está dando uma imagem ultra real. Eu também vivo exatamente isso que você está falando. Quer dizer, eu estou dentro das possibilidades de ser atingido por essa endemia, né? Porque é uma pandemia, quer dizer, é uma endemia, uma doença que atinge todos. Pan quer dizer tudo, né? No grego. Pandemia. Que coisa. Mas vamos, assim, deixa eu retomar para ver se fica claro. Quer dizer,
Claro, tá, mas eu vou falar de um outro jeito, assim, para ir sintetizando o que nós estamos conversando, né? Assim, então, o que quer dizer tempo? Tempo quer dizer mudança. Tempo quer dizer transformação, né? De um modo de ser e estar para um outro modo de ser e estar, que tem alguma relação de um instante anterior para um instante posterior, tá? Tem alguma relação. Tá? Isso que quer dizer tempo. Portanto, o que mais caracteriza o tempo como tal é a existência ou não de uma nova possibilidade de ser, isto é, do futuro. Por isso que, resumidamente, né, dá para dizer tempo é futuro, mas nesse sentido, tempo é uma transformação do que vinha sendo numa nova possibilidade de ser, tá? Tempo. E perda. Perda quer dizer, agora existem mais notadamente assim no plano existencial, perda quer dizer que de um tempo anterior para um tempo posterior, há uma transformação do conjunto de possibilidades de ser, né? Há uma perda no sentido daquilo que era num dado instante, já não é mais no instante seguinte. Mas esse já não é no instante seguinte, aí perda pode ser entendido. Eu não me conformo com o que é agora, eu ainda choro e lamento a perda de quem eu era antes, é verdade, isso eu posso viver, né? Pode ser isso, né? A perda, mas também é a perda no sentido de uma transformação do que era por uma nova potencialidade de ser agora. Isto é, exige de mim, no agora, com essa minha transformação, exige de mim que pouco a pouco, eu me conscientize disso, que eu tome contato com isso, conscientizar é entrar em contato, tá? E que eu possa, então, viver um modo novo de eu ser Nishan, naquilo que eu tenho como potencialidades de ser Nishan agora, e que eu vou, pouco a pouco, identificando, pouco a pouco constatando, pouco a pouco percebendo, tá? É interessante, porque o tempo das perdas é tempo de lamento, de dor, não é? Mas é também um tempo de inauguração de uma nova existência, de uma nova vida. Não é interessante isso? Assim, ao eu perder, sim, há um oco, um vácuo, né? Que eu fico absolutamente angustiado, com um sentimento de angústia. Mas ele é absolutamente real. E que depois esse vácuo ele vai sendo pouco a pouco preenchido, não necessariamente com conteúdo. Conteúdo é o motivo factual. O que precisa haver é uma transformação do meu modo de me colocar em relação a mim, em relação ao mundo e às outras pessoas, né? Que é um trabalho, longo trabalho meu, com a ajuda de pessoas que podem me acompanhar, de eu nascer. Não é eu renascer, é eu nascer. Porque quem eu vou ser depois de uma perda é um Nishan absolutamente diferente de quem eu fui até então, até um instante atrás. Eu não vou renascer, né? Claro que Nishan vai nascer, é uma espécie de renascimento, mas o modo de ser do Nishan vai ser absolutamente diferente, tá?
Ixi, acho que a Miriam Druve tem uma pergunta. Não sei se... Pois não, pá. Não, é Miriam. que... Tudo bom? Me ocorreu Olá, Miriam. agora... Tudo bem? Me Olá. ocorreu agora uma comparação, né, que a gente da área de dança, né, e que é quando você trabalha um certo tempo, eu vou fazer uma comparação com o balé clássico e a dança contemporânea, a dança moderna, né? Então, o corpo vai estruturando um modo de se movimentar, de dar conta daquela técnica, né? E quando você muda o eixo, por exemplo, de, sei lá, um foco que era linear para um centro, eu costumo dizer em aula, assim, perceber em mim também, que foi o que aconteceu comigo, você perde o eixo, a mudança de eixo do movimento, da vertigem, você desconstrói de um jeito que você fala, nossa, se você me pedir para eu não esticar meu joelho, por exemplo, eu já não sei mais fazer, né? Porque ele está tão estruturado, o corpo está tão acostumado, né? Então isso é eu considero, assim, para esse trabalho do corpo, e até na arte mesmo, né? Quando você apresenta alguma outra possibilidade que você fala, não, eu não sei pintar, eu não sei dançar, eu não sei, sei lá, tocar piano, né? Aquele desespero que dá de você não ter domínio daquilo, né? E também uma coisa do corpo, né? Que é a lesão. Quando você lesa alguma parte do seu corpo, você vai encontrando outro modo de se movimentar, você vai... Então, eu considero também isso uma coisa mais ampla, né? Do que você está falando. E da vertigem, você passa a achar que você não sabe mais fazer, até você conseguir entender esse novo eixo, né? Isso. Então, assim, enfim, Até eu lembrei... até eu diria assim, viu, Miriam? Até você conseguir incorporar, tornar corpo esse novo eixo. Isso aí, isso. Né? Incorporar quer dizer isso, né? Transformar em corporeidade aquilo que você até percebe intelectualmente ou sentimentalmente, mas aquilo precisa estar em cada célula do seu corpo, né? Isso aí, perfeito, Miriam. Concordo, isso é isso mesmo. Mas veja como eu acho incrível isso, viu? Como assim, olha, eu tenho 73 anos. Você tem quantos anos, Miriam? Desculpa. 55. Quase 55. Quase 50. Tá. Então. Bom, a gente pode dizer assim, já vivemos o que temos que viver, agora é curtir esse nosso modo de ser, né? Você sabe tão bem quanto eu que a vida, daqui a pouco, ou um pouco mais adiante, vai trazer alguma surpresa para nós, né? Sabe? Uma transformação, um desafio, um chamamento, uma novidade que vai alterar completamente o meu senso de ser Nishan, né? Sabe? Você também, o seu senso de ser Miriam, sabe? Eu acho isso, assim, apavorante e maravilhoso. Apavorante e maravilhoso, sabe? Mas é o que nos foi dado, digamos assim, como entes, né? É isso aí. Me permite falar uma outra coisa sobre a criança, sobre o jovem, né? E também até a gente, nessa idade, né, se permitir encontrar a sua forma de agir, né? Então, às vezes, eu pergunto, como é que você funciona, né? O seu modo de funcionar, né? Então, eu posso achar que o meu modo é muito caótico, mas eu falo, nossa, mas toda vez que eu tento fazer de um outro jeito, dá errado, né? Então, existem modos, né, de funcionar. Não dá para encaixar, tem que ser assim. Na live que eu vi que o Vitor postou, você coloca, assim, essa questão da gente fazer... colecionar espantos, né? Assim, de você estar sempre
nesse modo de criar também, né? Porque às vezes a coisa não vem certinha, vem de outras formas, e o jovem também tem que entender isso, né? Como é que você funciona, o seu jeito de dançar, o seu jeito de pintar, o seu jeito de... A música que você gosta é sua, né? Ninguém tem nada a ver com isso, né? Assim, Ninguém tem nada a ver mesmo. Né? Assim, esse é seu jeito. Eles falam muito assim, isso é ridículo, né? Isso é... Eu falo, não importa, é seu, né? É muito interessante. Obrigada. Legal, Miriam. Ok. Ô, Miriam, Nishan, deixa eu só pegar um gancho da Miriam. Fiquei pensando muito quando o Nishan fala essa coisa da terra fértil que germina, né? Teve uma fala pública que eu vi da Miriam, Nishan, que eu achei uma coisa linda, assim. Ela fez uma apresentação de dança, não sei se é isso, tá, Miriam? É o que eu lembro. E a criança falou assim, eu sou artista, convicta. Lembra disso? Eu sou... Peraí. Fala de novo, Vitor. Uma criança assistiu uma apresentação de dança que a Miriam fez com a companhia dela. E acho que no final, a Miriam pode falar melhor, a criança falou, tá aí, eu sou artista, eu sou isso aí. Esse menino foi muito interessante. Eu adoro essas pérolas, né? Assim, desde eles falarem, você é tão bonito, por que acabou? E esse menino foi uma coisa que nós ficamos chocados, porque chocados assim, nossa, ele falou antes, viu, Vitor, assistiu depois que ele assistiu, ele falou, quando eu crescer, eu vou viver aqui. Ele falou assim, você sabia que eu sou um artista? Ele, acho que devia ter uns 5 anos. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Aí eu falei, nossa, você nunca esqueça disso. Eu falei para ele, não esquece, viu? Não esquece disso, vai atrás disso. E no final, eu estou toda arrepiada, ele falou exatamente isso, quando eu crescer, eu vou viver aqui. Que delícia! Né? É lindo legal, demais. muito bonito, muito. Legal. Bom, Miriam. O Nishan tem uma pergunta também, que quando você fala que dessa perda, que eu perco a referência do meu modo, vou usar suas palavras, meu modo Vitor de ser. Mas agora a gente está vivendo isso, tipo, em nível mundo, né? Tá todo mundo nesse momento. Isso. Como que é isso, assim, fenomenologicamente falando? Como que vocês veem, assim, esse fenômeno agora da crise sanitária, sabe? Porque tá todo mundo se transformando, digamos, né? Sempre estivemos, mas agora parece que está mais... Tem essa sensação de que está todo mundo... Isso que você está dizendo assim, isso sempre esteve presente, né? Para todos os seres humanos, né? Em diferentes momentos de cada ser humano, né? Mas agora isso atinge a humanidade de um modo, no mesmo instante, né? Digamos assim, né? No mesmo instante. E aí é interessante, viu, Vitor? Porque as manifestações são meio que, assim, muito características de uma situação dessas. Por exemplo, há pessoas que não conseguem admitir a sua fragilidade. Você sabe de quem eu estou falando? Não sabe? Sabe. Você e todo mundo sabe, né? Que não usa máscara, que despreza a vacina. Imagina, eu não sou mortal, eu sou imortal. Sei. Ou assim, eu é que vou determinar o modo como eu vou morrer. Puxa, olha, que tranquilidade de vida que você deve ter, né, cara? Como ele, existe uma certa parcela da humanidade que é desse jeito. Eu não estou entrando no aspecto político, estou entrando no aspecto do gênero nosso, nós sermos seres humanos, né? Então, e outros como nós, como você, eu acho que a maior porcentagem, né, digamos assim, da humanidade, aceita, não é que aceita de bom grado, né? Mas se aceita se curvar àquilo que a situação mostra. E o que a situação mostra? Ela mostra
que há algo algo contra o que eu não posso desafiar. Eu só posso me cuidar, no sentido de vacina, no sentido de máscara, no sentido de não aglomeração desnecessária, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? De um recolhimento maior da minha vida, de um trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando aqui de casa, com esse celularzinho aqui. Eu não tenho computador. 15 anos atrás, mandei a merda o meu computador, fiquei de saco cheio, mas agora eu me arrependo, né? Porque eu vejo cada vez mais pessoas usam. Dá para ver que você, do jeito que você está conversando comigo, você está conversando por um computador, né? É uma tela de um notebook, não netbook, notebook, né? Eu não, eu estou com a minha mão aqui segurando o celular até agora. É o que eu faço, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós aceita ser frágil, aceita ser falível, né? Aceita que existem possibilidades no mundo contra as quais eu preciso me adaptar e não desafiar, sabe? Que é isso que eu acho que está acontecendo. Misha, tem uma pergunta da Maria Tereza. Oi, Vitor, queria fazer esta pergunta, mas não posso ligar a câmera e falar. Se você achar que a pergunta está confusa, pode não perguntar. A pergunta é a seguinte: como a gente poderia relacionar o, entre aspas, esforço do ser, fecha aspas, da Fenô é fenomenologia, tá, gente? Que você disse, Michan, há pouco, com o, abre aspas, quando alguém se torna o que é, fecha aspas, de Nietzsche? Essa é uma pergunta. E agora, com este vir a ser, depois da perda, que não é renascer. Quando você fala, fica claro que a gente pode ser sempre novo, mas a sensação, muitas vezes, sobretudo depois da perda amorosa, é de que a gente se repete sempre. Não, essa última parte que eu não entendi. Você pode repetir, por Posso, favor, claro. Vitor? Então ela fala o seguinte: como a gente poderia relacionar o esforço de ser da Fenô, que você disse há pouco, com o, abre Nietzsche. aspas, quando alguém se torna o que é de Nietzsche? E agora, com este vir a ser, depois da perda, que não é renascer, é o vir a ser. Quando você fala, Nishan, fica claro que a gente pode ser sempre novo, mas a sensação, muitas vezes, que ela tem, aparentemente, sobretudo depois da perda amorosa, é de que a gente se repete sempre. Uhum. Tá. A primeira... a primeira pergunta, tá? Eu vou comentar. Quer dizer, inicialmente, né? A primeira, a coisa que é a Maria Tereza, né? Nome, Maria Tereza. Maria Tereza, assim, esse esforço de ser está dizendo eu conseguir ir pouco a pouco me aproximando de mim. Isto é, eu conseguir ser... Qual é a expressão do Nietzsche mesmo que ela usou? Quando alguém se torna o que é. Para eu poder me tornar quem eu sou. Só que eu quero adicionar que que eu sou naquele momento da minha vida, naquele presente da minha vida. Isso não elimina que eu possa, a partir daquilo, viver uma nova possibilidade, uma transformação em mim, tá? A relação que eu faço é assim, o esforço de ser é o esforço de encontrar o autêntico meu, o autêntico modo de ser eu naquele instante da minha vida, tá? Ok?
Bom, quer que eu leia agora de novo, Nishan? Hã? Quer que eu fale de novo? A segunda pergunta aí que eu não estou me lembrando, Então não tá, teve esse fixei. primeiro bloco que é a coisa do Nietzsche, quando alguém se torna o que é. Depois ela coloca assim: agora, com este vir a ser depois da perda, que não é renascer, quando você fala, Nishan, fica claro que a gente pode ser sempre novo, mas a sensação muitas vezes, sobretudo depois da perda amorosa, é de que a gente se repete sempre. Aham, porque o que você, Maria Tereza, acho que está dizendo é que nós, num primeiro momento, quer dizer, eu vou falar otimisticamente, num primeiro momento, nós procuramos restaurar o que nós já tínhamos vivido enquanto relação, né? Nossa com a pessoa que perdemos, e aí nós queremos, digamos assim, repetir esse modo de relação na chamada nova relação, que não é nova coisa, portanto, não é nova coisa nenhuma, né? É apenas o esforço de tornar presente algo que já foi embora, que já não se sustenta mais. Por isso que eu não consigo, com essa insistência de querer repetir o meu modo de relacionamento, que esses relacionamentos são fracassados, são muito parciais, são muito, não sei se dá para chegar a isso, tá? Eu vou falar, são muito efêmeros, tá? Porque eles não se baseiam na realidade do que hoje o mundo traz para mim, se apresenta para mim. A outra pessoa nova com a qual eu vou me relacionar, ela tem, sim, características muito parecidas com a outra com a qual eu estava até então, né? Ah, sim. Mas ela, o destino que ela dá a essas características é dela, não é a repetição. E eu, muitas vezes, faço o esforço dela ser do jeito que eu acho que era a outra pessoa que eu perdi, e eu quero que essa repita. Ela, ainda bem que ela vai me trair, ainda bem que ela não vai aceitar se submeter ao meu desejo. E com isso eu espero que eu vou usar uma palavra, uma expressão bem popularesca, tá? Ainda bem que com isso eu vou me mancar, sabe? Se manca, cara, se manca. Claro que eu estou sendo bem perverso nessa hora, né? Que não é bem assim, mas é algo que é para chamar atenção, né? É para sacudir. Olha o que você está fazendo, né? Você não está saindo, você não está vivendo um novo tempo, né? Você está querendo fazer renascer um tempo que já não é mais aquele com o qual você esteve presente à vida. Ah, mas eu vou perder a minha maneira mais própria de ser. Essa maneira de ser, realmente, ela não está mais presente, né? Mas uma nova maneira de você ser pode ser cultivada por você e através, inclusive, de uma nova pessoa, sabe? Que vai provocando em você, pelo modo dela se colocar na relação com você, vai provocando em você o nascimento de novas possibilidades de você ser numa relação que você nem sabia que você poderia viver aquilo daquele jeito, né? Mas para isso é preciso... mas para isso precisa ser muito corajoso. Sinto muito, mas sim. Precisa ser. Miriam fala, outros eixos. Também, isso mesmo. Adorei, obrigado. Tereza Maria respondeu. Tereza. Eu queria fazer um comentário. Desculpa. Tem só uma perguntinha que acho que desculpa, não sei se é o nome que está Felipe. A Cristina estava de mãozinha levantada. Pode ser ela primeiro? Tá bom? Aí depois vai você na sequência. Oi, Nishan.
Oi, Cristina. Queria retomar essa questão da perda, do futuro, da pandemia, com a infância, né? Tá. Quando a gente deu conta que a infância foi realmente bem impactada com essa nova condição de vida. A minha experiência com a criança é que aparece o tema da morte relacionado ao Covid e o tema da incerteza do futuro, coisa que nunca aparecia nesse sentido, de forma simbólica, em desenhos. Eu tive uma criança que desenhou 2027, milhares de prédios e uma pessoa. Aí eu falei, mas o que temos aqui? Ele falou, não vai sobrar ninguém. Então, são novos desafios. Quantos anos tinha essa criança? 8, Nishan. Tem 8 anos. Ele fez esse desenho a semana passada e foi muito interessante, que é uma criança extremamente corporal. A gente começou com as atividades que ele gosta, que é de jogo, é jogar futebol, é arremessar. E quando eu fui para o desenho, que normalmente era registro dessas vivências, ele fez esse desenho. Né? Primeiro era o Covid e o primo do Covid, que chamava Por Covid. E esses dois elementos aprisionavam a Terra. Tinha um círculo e esses dois aprisionando a Terra. E aí, na sequência, ele faz um mundo onde não tinha ninguém, né? Sobrou um. E a minha pergunta, Nishan, é assim, nesse momento tão constituinte, né, que é a infância, qual é o impacto dessas perdas, ou dessas, pelo menos a possibilidade de saber que essa perda existe, que ela era muito sublimada antes, né? A criança tocava a vida, ela não pensava, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, meu avô pode morrer, né? Minha professora pode morrer, quer dizer, tinha um outro patamar, a morte e o futuro. E hoje elas estão nesse lugar, com a perda e com o futuro. Com certeza, Cristina, elas vão ser capazes, espontâneo. Quando eu falo capazes, não é nada sofisticado, né? Assim, é todo ser humano, desde essa tenra idade, dela conseguir, dado uma situação de absoluto desamparo que as crianças possam viver, né? Ela encontrando meios de continuar e estar presente à vida, sabe? Segundo as próprias referências e as sugestões que outras pessoas também possam trazer a elas, companheiros de vida, sabe? Isso acontece bastante em populações, principalmente mais pobres, né? Onde tem grupos de crianças grandes que criam assim um grupo de realização de tarefas, de maneira de curtir a vida, etc, etc, né? Então, eles têm que confiar nisso, né? Com certeza, isso mesmo. Mas se puder haver o acompanhamento de adultos que tenham um preparo assim existencial, não é só intelectual, né? Existencial. Você como terapeuta, né? Seria uma pessoa muito própria para isso, acompanhar grupos ou crianças mesmo, sozinhas, isoladas, no sentido de acompanhar que movimentos ela realiza a partir de uma ameaça, de uma perda e de uma ameaça de perda de si mesma, né? Sabe? Isso faz com que ela possa enfrentar os momentos da vida dela de uma maneira mais própria, sabe? Assim, se tiver que chorar, que chore, né? Se tiver que dizer não, que diga não. Se tiver que se adaptar, que se adapte. Mas que surja nela a maneira, naquele momento, mais própria dela estar madura para viver a ameaça. Tá? É isso. Tá? E é interessante, Nishan, porque essa criança já viveu uma ameaça, uma perda muito grande, porque é uma criança que foi adotada aos 2 anos. Então, ela já tem histórico
arco de vida dela esse grande desafio, né? Então, acho que traz também essa característica desse medo, né? Muito bem, muito de bem. Perda. Isso, de perda de uma relação anterior, né? Tem uma perguntinha aqui tá com Felipe Bastos, o nome. Cristina. Porque a gente está no login do Felipe. Olá, Felipe. Tudo bem, Cristina? Fala, é Cristina? Você é Cristina? Eu sou Cristina, tá. Isso. Eu trabalho na saúde pública em Belo Horizonte. A gente está em Belo Horizonte, isso. Olha aí. E aí eu queria assim, comentar alguma coisa, se não estou conseguindo nem elaborar uma pergunta propriamente, mas assim... Fazer uns comentários, né? Fazer uns comentários. Perfeito. Isso. Sim, eu trabalho com esses marginais, né, que a gente falou, que você falou agora há pouco, né? Essas pessoas que não foram ouvidas e que não são atendidas, né, nas suas especificidades, né? E aí esse trabalho de cuidado, né, no acompanhamento de pessoas, assim, né, esse esforço, né, de construção de uma nova possibilidade de ser, né? E esse assim é um desafio assim enorme, né, que a gente está diante dele, porque cada vez mais assim umas situações cronificadas, né, no sofrimento, em várias situações que que assim que vem dilapidando mesmo, né, a dignidade dessas pessoas. Eles, né, são situações bastante limite assim que a gente vem enfrentando, né? E isso se agravando, né? Eu acho que com várias, num contexto assim, né? Sociopolítico, né? Pandêmico, inclusive. Mas assim é só para comentar mesmo que todas as suas falas assim vieram muito de encontro, né? Com essa vivência profissional assim. Isso, com a natureza sua, né, do que você está vivendo cotidianamente, né, Cristina? É isso também que você diz. Exatamente. E aí você me trouxe, assim, me surgiu imediatamente uma imagem. Nossa, quanta paciência que a Cristina precisa deixar nascer nela. Paciência no sentido forte da palavra, né? Paciência é a esperança de que no futuro algo vai se revelar, algo vai acontecer, algo vai se dar, sabe? Porque no começo, eu imagino, pelo tudo que você está dizendo, né? Pelo menos também acho que é isso mesmo, é assim, no começo é um caos, né? O que você tem a oferecer, o que os jovens podem vir ao encontro de você, pode haver um aparente desencontro de conteúdos, porque não vai ser o conteúdo que vai juntar você com os jovens. O que vai ser é a disponibilidade sua que vai fazer nascer uma disponibilidade deles de toparem ver o que pode acontecer. Eles não vão falar isso, vamos ver o que vai acontecer. Não vão falar isso, né? Você vai oferecer um lugar e uma oportunidade deles estarem lá e viverem algo que aquele lugar possa oferecer. E com isso poder se repetir, né? Como um lugar que esses jovens poderão, pouco a pouco, habitar desse modo, né? Ir lá para se permitirem fazer nascer nelas possibilidades que estavam esquecidas, né? Estavam bloqueadas, estavam sendo ignoradas por elas mesmas também, não só pelo mundo, mas por elas mesmas. E você, com o seu trabalho, é essa que abre um espaço para que isso possa brotar, né?
Né? Não sei se eu fui claro, Cristina. Acho que foi, sim. Esse esforço da escuta, sabe? Assim, esse esforço a cada dia, né? E então, reinventando a forma da escuta, né? A Mas forma do... você pode dizer assim, né, Cristina? Assim, pode dizer o seguinte: eu não posso ser acusada de não viver intensamente cada dia da minha vida, sabe? Porque é isso mesmo que eu vivo, né? É bem isso mesmo. Legal, legal. Nishan, e essa paciência que você se refere é uma paciência sem garantias, né? Quer dizer, tem a esperança. Sim. É esperança, não é garantia coisa nenhuma. Esse aspecto foi muito importante também ouvir. A paciência, Sem garantia, né? Sem garantia. Exatamente. Perfeito. Nishan, querido, acho que a gente pode ir caminhando para um fim, talvez que vai chegando a hora do almoço, né? Podemos terminar, sim. Queria te agradecer imensamente pela sua presença, generosidade e esse acolhimento realmente, que eu acho que essa proximidade, esse bate-papo... Faltou só uma palavra. Faltou só uma palavra para você dizer, mas é eu que tinha que dizer, não você. Por esse prazer. Que demais. Prazer de poder estar com você. Obrigado, com vocês todos. Né? Todos. Muito obrigado pela presença. E eu acho que a gente vai criando essas ilhas, né, Nishan, de oásis, assim, para a gente ter um respiro, né? E eu estou recebendo muitas mensagens aqui na tela, né, das diferentes pessoas e tal, que estão agradecendo, estão se despedindo, e eu também me despeço e agradeço muito a nossa presença conjunta aqui, né? Legal, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem está aqui desde as 10 com o filme da Beth e do Sandro. Agradecer mais uma vez também. Beth e Sandro, muito obrigado por disponibilizar esse lindo filme. Depois eu te mando, Nishan, você vai ver que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está conversando. Tem muito a ver. Isso que está... Isso que você gravou, né? Agora ainda nem terminou, estou vendo que está rec de gravar. Eu posso ter essa gravação? Com certeza. Inclusive, eu já aviso aqui que todos os participantes vão receber também por e-mail, tá? O link para o YouTube, para caso queiram disponibilizar para familiares, amigos, né? Pessoas queridas. E a gente fica em contato já com o desejo de daqui a um tempo a gente fazer de novo, porque pelo menos para mim foi maravilhoso. Muito legal. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau para todo mundo. Um abração. Obrigado, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Beth, por nos convidar. Minha cunhada querida. Felipe é irmão da Beth? O Felipe é irmão da Beth. Obrigado. Não, obrigada. Foi obrigado, gente. Foi ótimo. Parabéns. Um abraço para todo mundo. Tchau. Abração.